amigas e amigos, estamos começando mais um programa Momento do Esporte na sua tela. Eu sou o Jonas Santana e vocês são pessoas maravilhosas, especiais que estão nos dando audiência e essa audiência aumenta cada semana. Programa Momento do Esporte falando tudo sobre o futebol carioca. Vice-presidente de futebol do Flamengo paga o mico do ano no futebol. E eu vou falar e vou mostrar para vocês. Botafogo voltou a jogar um bom futebol e venceu o Bangu, que é um time difícil, por 2-0. Com o gol antológico, Germán Cano, o atacante do Fluminense. O Fluminense venceu o Vasco da Gama e, sinceramente, com um gol que nós vamos ver durante o ano todo. Essas e outras informações do futebol carioca, dos 4 grandes clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, vocês vão saber aqui no programa que só está começando. Ao meu lado, sempre do lado direito, ele é de direita, conservador, Rogério Ramos, o famoso Rogerinho, comentarista do nosso programa. Tudo bem, Rogerinho? Tudo bom, Jonas Santana. Vamos embora. Mais um programa aí pra gente debater como foi a rodada do Campeonato Carioca desse último final de semana. Eu quero agradecer a você. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar nos dando essa condição de estarmos aqui mais um dia. Muito obrigado ao nosso Deus e a você que é o nosso telespectador. Agora eu quero pedir uma ajuda a vocês. Por favor, nos ajudem. Faz o seguinte, faz contato agora com um amigo seu, já envia o programa, né, o link do programa para, no mínimo, 10 contatos. Quem é que não tem 10 contatos, 10 amigos ou 10 amigas? Por favor, envie, peça para fazer um comentário, se gostou, se não gostou, o que falta, o que nós podemos introduzir no programa. Você é, sem dúvida alguma, a pessoa que nos ajuda. Eu tenho recebido aproximadamente uns 200 comentários do programa. Só no YouTube, o programa está começando, tem 50, 55, 60. Agora, nos grupos de WhatsApp, são centenas de comentários. Eu não tenho tempo, realmente, pelo curto espaço de tempo do programa, de falar de todo mundo. Quero te agradecer. Continue fazendo isso, que você vai estar ajudando esse programa a crescer cada vez mais. Você de todo o Brasil, de todo o planeta Terra, eu lembro logo do meu irmão Jacob, que está em Ribeirão Preto e é flamenguista, e sofreu um pouquinho, principalmente quando ele viu essas imagens que vocês vão ver agora do vice-presidente de futebol do Flamengo pagando o mico. Primeiro põe na tela, meu diretor, e depois nós vamos comentar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Rogério Ramos, como é que pode um vice-presidente de futebol, ainda mais do Flamengo, fazer isso, Rogério Ramos? Antes de jogar a partida que dependia do resultado, ele já mirar o outro adversário, antes mesmo do jogo, falar essa besteira que ele falou aí. Real Madrid pode esperar que a tua hora vai chegar. E aí? Jonas, de uma forma ética, coerente, de fato, foi um grande vacilo, né? Mico. Foi um grande mico. Afinal de contas, tinha um adversário ainda que deveria o Flamengo enfrentar. E para pensar em Real Madrid, de fato, tinha que passar por esse clube. Agora, é muito natural, Jonas, dentro de uma questão que todos esperavam, menos o Rodrigo do Real Madrid, todos esperavam que o Flamengo passaria muito fácil pelo Al Hilal. E isso não aconteceu. Daí esse grande mico, por mais que na minha cabeça ele estava motivando os jogadores, aquela coisa natural de vestiário, mas que pegou mal aberto. Motivando ou colocando os jogadores do Flamengo de salto alto. Você veja aí nas imagens, pode até repetir enquanto a gente fala aqui, que até o zagueiro Davi Luiz, ele colocou a mão no rosto e ficou até com vergonha daquela atitude de um dirigente do Flamengo. Como é o nome dele? O nome do dirigente? Marcos Braz. Ô Marcos Braz,
Toma vergonha na tua cara, meu irmão. Calma, calma. O Flamengo é um bom time, mas calma. Respeite o adversário. Faltou respeito nesse dirigente para com os jogadores do Al Hilal. E o Al Hilal entrou 3 vezes no Flamengo. Eu concordo contigo quando você fala que faltou com respeito, sim, com o time do Al Hilal. Talvez ele não tenha nem tido a intenção dele não era essa, né, Jonas? Mas que foi uma falta de respeito, isso foi. Programa Momento do Esporte. E você já pode dar a sua opinião. Vai aí nos comentários, deixa o seu comentário. Vamos fazer o seguinte, eu não sei se eu vou conseguir ler 10 comentários, mas no próximo programa sobre essa atitude do vice-presidente de futebol do Flamengo, o senhor Marco Braz, nós vamos ler pelo menos 5 comentários. Bacana. Né? E não vamos ler comentários de torcedores de outros clubes, não. Vai ser do Flamengo, torcedor do Flamengo. Dê a sua opinião, o que você achou dessa atitude do dirigente do Flamengo, Marcos Braz. Falando em Flamengo, o Flamengo que volta a jogar neste Campeonato Carioca na próxima quarta-feira. Quarta-feira. Confere? Confere, quarta-feira. Contra o Volta Redonda, na Cidade do Aço. Aliás, o Volta Redonda que está na frente do Vasco da Gama na tabela de classificação. Portanto, Rogério Ramos, o Flamengo não pode entrar contra o Volta Redonda como entrou contra o Al Hilal. De salto alto, dizendo o seguinte, que o jogo de sábado é um jogo um pouco mais complicado, é um clássico, né? Mas a bem verdade é o seguinte, Jonas, a situação do Flamengo para o próximo jogo de quarta-feira, eu vejo como algo uma linha muito fina, né? Muito perigosa. Porque além da situação do time do Volta Redonda estar bem no campeonato, tem o artilheiro do campeonato, o time do Flamengo volta de uma decepção dessa ida agora no Mundial de Clubes e a gente não sabe como que vai estar o clima, a motivação para esse jogo. Que vai ser um jogo muito difícil, isso está muito claro. Afinal de contas, o time do Volta Redonda, dentre os times, fora os 4, é o que tem tido melhores atuações, tem o artilheiro do campeonato e hoje está entre os 4 classificados para a próxima fase do Campeonato Carioca. O Flamengo joga na quarta-feira, se eu não me engano, às 21 horas, 21. Né? Com transmissão pela Rede Bandeirante de televisão. Esquece aquela outra, agora é TV Band. Vamos falar agora do Botafogo. O Botafogo mostrou nesse último final de semana que a sua ascensão no Campeonato Carioca é realmente notável. Venceu o Bangu por 2-0. Aliás, esse jogo, quem assistiu esse jogo pode ter observado que o Botafogo poderia ter vencido de 5. E o Bangu não é qualquer time, né? O Bangu e o Volta Redonda são os times de pequeno investimento que estão marcando presença nessa competição. E o Botafogo venceu sem dificuldade nenhuma por 2-0. O jogo demonstrou essa superioridade sim do time do Botafogo. Mas algo me chamou um pouco a atenção, Jonas. No jogo, eu assisti o jogo todo, eu percebi o time do Botafogo muito bem organizado, como tem sido os outros jogos. Porém, fisicamente, parecia que o time do Botafogo estava um pouco lento, um pouco pesado. Tanto é que o segundo gol foi meio que aos trancos e barrancos, por mais que a tabelinha surgiu ali de trás. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Jonas, torcida do Botafogo. O Botafogo vem evoluindo, mas ainda acho, Jonas, que tem uma interrogação muito grande quanto como será o ano de 2023 para o time do Botafogo. Eu observei algumas coisas na parte física do time do Botafogo, que parecia que cansou já no segundo tempo no jogo contra o Bangu, né? E afinal de contas, as maratonas de jogos para o time do Botafogo têm sido bem mais tranquilas do que, por exemplo, do Flamengo, que tem viajado e tal. Mas algo que me chamou a atenção foi a questão do preparo físico do time do Botafogo no segundo tempo. O torcedor do Botafogo vai ficar satisfeito ou triste no meio da semana, porque o Botafogo vai jogar aquele clássico, daquela partida que foi adiada com o Vasco da Gama. Quinta-feira, um grande jogo, Botafogo-Vasco da Gama, e o Botafogo sabendo que o Vasco da Gama está mordido. Olha, o Botafogo não precisa jogar muito, precisa jogar apenas um tiquinho. Tiquinho é um jogador do Botafogo que vem se destacando. Vem se destacando, verdade. Tá gostando dele? Surpreendendo, né, Jorge? Era um jogador que eu particularmente não conhecia, não sei se você já conhecia o jogador Tiquinho.
mas tem surpreendido bastante. Acho que a própria torcida do Botafogo é uma surpresa agradável, né? Ver o Tiquinho fazendo gols, que é o que o Botafogo hoje tem buscado dentro dos seus resultados, e esse rapaz tem com frequência feito os gols do time do Botafogo. Vamos falar agora do Fluminense. O Fluminense que ontem, neste domingo, foi o grande time da competição. Ganhou um clássico, e ganhar um clássico não é fácil, é importantíssimo. O Fluminense que tem um jogo a mais do que seus concorrentes na competição, seus principais adversários, mas que mostrou que está na luta, está na briga, e a grande verdade é que o jogador Germancano, o atacante, foi o grande nome. Agora não podemos esquecer, Rogério Ramos, do goleiro do Fluminense, Fábio, super experiente, mais de 40 anos de idade e fazendo defesas que deixam o elenco mais tranquilo. Jonas, no jogo de ontem, né, contra o Vasco da Gama, eu destaco 3 jogadores. Você falou do Cano e do Fábio, do goleiro. Eu destaco também, mais uma vez, o Arias, que no meio de campo foi o maestro do time do Fluminense. Na hora do sufoco, os jogadores do Fluminense tocavam a bola no Arias e ele sabia o que fazer. Agora, Jonas, mesmo sendo um resultado de 2-0, parabéns para o time do Fluminense, o Fluminense ainda assim teve alguns momentos no jogo em que se o Vasco tivesse acertado o pé, talvez o placar poderia ter sido outro. No primeiro tempo, por exemplo, o time do Vasco foi bem superior ao time do Fluminense, pelo menos na minha opinião, Jonas. E no segundo tempo o Fluminense entrou jogando bem diferente, bem envolvente. O início do segundo tempo eu pensei, agora o Fluminense vai deslanchar. E o Fluminense, quando fez 1-0, voltou o esquema do primeiro tempo, onde o Vasco jogou mais, teve mais chance de gol, mas no final a torcida do Fluminense, não só a torcida do Fluminense, a torcida do Brasil, né, foi premiada com um belo gol do Cano, onde o Vasco, naquela pressão, e uma falha na reposição de bola do ataque do Vasco, Cano de primeira, pé esquerda, viu o goleiro adiantado, um golaço, e aí méritos para o time do Fluminense, mérito para o Cano, artilheiro, que na minha concepção já está brigando aí, está 2 gols atrás do Lelê, do Volta Redonda, e nos últimos 2 jogos Cano fez 5 gols. É bom a gente saber que está surgindo jogadores como o caso do Lelê, Volta Redonda, que tem o ataque mais positivo da competição. Sim. Agora, dificilmente o Cano ou o Pedro deixarão de passar o Lelê. Sim, né? verdade. Mas o Lelê já mostrou que veio, é um jogador que já está sendo observado, pretendido, e o Flamengo que se cuide aí na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira. O Fluminense agora só volta a jogar pelo estadual, nessa semana não joga mais. Essa semana não joga mais. O Fluminense só vai jogar na outra sexta-feira após o Carnaval, portanto tem bastante tempo, não só para treinar, como para descansar e como para curtir o Carnaval, que ninguém é de ferro. E o jogador Germancano merece, que realmente pode repetir mais uma vez esse gol aí, meu diretor de TV. Isso, repete aí 2, 3, 4 vezes, que realmente dificilmente alguém vai fazer um gol mais bonito do que o Cano. Aliás, está todo mundo falando isso nas redes sociais. Sim, o que você acha? Jonas, a forma como o gol aconteceu era... O Vasco aparentemente dominou aquela bola, uma bola mal recuada para o jogador do Vasco. O Cano, ele já sabia o que ia fazer. Porque quando a bola chegou nele, Jonas, eu tenho uma câmera que ficou o tempo todo focada nele. A bola, quando chegou nele, ele já sabia o que ia fazer. Ele já tinha visto o goleiro adiantado, ele dá uma tapa e tu vê que ele já vai correndo para a galera. Ele tinha certeza que aquela bola iria entrar. Agora, impressionante como o jogador, né, naquele pique, ele consegue, com a perna esquerda, que não é a boa dele, ele bater com aquela primorosidade. Tem um pouquinho de sorte? Jonas, eu não vou dizer que aquela perna não é dele, não, porque ele já fez tantos gols de esquerda, né? Com a perna esquerda que eu acredito que ele deva ter
a mesma habilidade da perna direita com a perna esquerda. É impressionante o que esse rapaz faz gol com a perna esquerda, mesmo sendo destro. É isso aí. O Fluminense só joga na outra sexta. Calma que nós vamos ter ainda Campeonato Carioca aqui. E agora vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama perdeu esse jogo contra o Fluminense, mas o primeiro tempo do Vasco da Gama, evidentemente que o Fluminense ainda teve maior tempo de posse de bola. Mas o Vasco da Gama foi bastante objetivo, chegou no ataque do Fluminense, se eu não me engano, umas 3 vezes, 3 perigos, e se não fosse a boa atuação do goleiro Fábio, o placar seria diferente, porque se o Vasco fizesse um gol antes, mudava o jogo todo. Eu percebi logo no início do jogo que o clima para o time do Vasco era como se fosse uma decisão, né? Se eu não tiver enganado, aos 3 minutos já tinha um jogador do Vasco com cartão amarelo, não me lembro se foi aos 3 ou 5 minutos. Inclusive teve umas 2 situações de início de confusão. O que isso quer dizer, na minha opinião? O Vasco entrou com sangue nos olhos, querendo ganhar esse jogo. A vontade do time do Vasco no início do jogo demonstrou um pouco o que foi o primeiro tempo, onde a maioria das divididas, o time do Vasco ganhava, né? O Fluminense dominava, tinha bola, jogava bem mais racional, o Vasco com muito mais vontade. Isso é algo para a gente fazer até esse comentário, né, Jonas? Não sei se o Vasco jogou como time pequeno, com aquela gana, e o Fluminense com a experiência, mas o que eu consegui ver nesse jogo foi isso. Um time do Vasco guerreiro, com muita disposição, querendo de qualquer maneira ganhar esse jogo, mas o Fluminense com toda calma, com toda tranquilidade conseguiu administrar o jogo num placar de 2-0. Você estava falando aqui, me chamou a atenção o apito de um árbitro aqui. Teve isso aqui? Teve o nosso diretor... Alguém apitou aqui? O nosso diretor... Alguém apitou aqui? Não é possível, gente. Tanta gente nessa produção, deixa passar. Tomara que o nosso telespectador não perceba, porque senão vão pensar que era algum árbitro mandando separar com o teu comentário. Pô, peraí, né? Assim tu derruba o comentarista, hein? O comentarista está indo muito bem, o comentarista é a grande surpresa do programa, Rogério Ramos. Vai devagar aí, o diretor. Conversa com teus assessores aí, não pode deixar vazar isso não. Primeiro que nós não estamos no campo de jogo, nós estamos num programa de esporte. Poxa, pelo amor de Deus. O Vasco da Gama volta a campo quinta-feira, no clássico diante do Botafogo. O Botafogo é um time que vem subindo de produção, portanto o Vasco vai precisar ter muito cuidado. O Vasco contratou cerca de 11 jogadores, mas ainda não se encontrou. A grande verdade é essa, tomara que se encontre, até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca é um laboratório para a grande disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você está assistindo o Momento do Esporte, eu sou o Jonas Santana e esse aqui é o Rogério Ramos, e está ali o Ari Delgado com mais 6 assessores, inclusive a Vanessa Baumgarten está aí ao lado dele. Aliás, a Vanessa entende muito de futebol. Falando em entender de futebol, eu recebi um telefonema, um contato, o WhatsApp da repórter da Altura, repórter da Rádio Tupi, Viviane? Pode ser Manhago, antigamente era uma Magnaldo, trabalhou com a gente, começou comigo lá no Momento do Esporte. E ela falou que está assistindo o programa e quer ser convidada, hein? O que tu acha? Colocar uma pessoa do sexo feminino aqui entre nós que entende de futebol. Eu acho que vai deixar a imagem bem mais bonita, mais bela, não é isso? Você conhece? Você me mostrou a foto. Não, nosso diretor habilidoso está mostrando a imagem dela aí na tela. Você, telespectador, está vendo? Essa é a Viviane, que começou há 20 anos atrás, no Momento do Esporte, no Canal 9. E ela foi a grande surpresa. Hoje ela é repórter da Rádio Tupi, fica só no helicóptero voando para informar as pessoas, mas ela já se colocou à disposição do programa para vir aqui um dia e nós vamos tê-la, se Deus permitir, ela e outras, né? Até porque o nosso programa não é machista e a gente sabe que a mulher hoje está dominando. Está dominando e é muito bom ser dominado pelas mulheres. Você gosta de ser dominado pelas mulheres? Eu sou dominado por uma mulher. Pelas mulheres não. Eu sou dominado por uma mulher. Na verdade, por duas, né? Que está bem distante. Uma que é minha filha
Lara. Tá na Suíça. Tá na Suíça. E a minha amada. E a Suíça. E a Lara é tricolor, né? Tá amarrado, não é nada. Não é nada. Eu acho, Jonas, eu nem sei. Quando ela saiu daqui, tinha 2 aninhos. Elas são como flamenguistas. Nem sabia o que era Flamengo. Nem sabia o que era, mas já... Programa Momento do Esporte. É muito bom estar com vocês todas as semanas. Tem muita gente pedindo já programa de final de semana. Calma, gente, calma. Nós colocamos a bola no chão agora. Falando em bola, eu lembrei aqui. Peraí, deixa eu primeiro falar sobre a Copa do Brasil, até porque clubes cariocas que vão participar da Copa do Brasil 2023. Serão 7 clubes, sabia disso? 7. Flamengo, Fluminense, que já entra na terceira fase por causa da classificação deles no Campeonato Brasileiro, que foi excelente. Botafogo, Nova Iguaçu, Resende, Volta Redonda e Vasco da Gama. 7 equipes. E aí as equipes estão se preparando. De repente nós vamos ter uma grande apresentação do futebol carioca na Copa do Brasil, que é uma Copa mais objetiva, né? É muito mais tranquila do que o Campeonato Brasileiro para os cariocas, mas é mata-mata, é complicado também. Certo? Quer fazer alguma análise sobre 7 clubes cariocas na Copa do Brasil? Uma observação, você falou Resende, Volta Redonda, qual é o outro time Nova Iguaçu. fora os 4? Bom, Nova Iguaçu. Tem estrutura. Bacana, tem Nova estrutura. Iguaçu tem estrutura. E o Vasco também, que entra aí. Agora, Fla-Flu só entra na terceira fase. É uma grande vantagem, né? Não resta dúvida. Por isso que é bom fazer um grande campeonato brasileiro. Bom, eu quero... Não, daqui a pouco a tabela dos próximos jogos, nós já falamos. Fluminense no jogo meio de semana. Essa bola murcha. Ó. Murchinha. Bola murcha. Ali, Delgado. Aqui. Aqui. Onde? Aí, ele fez o sinal ali. Estranho, né? Não. Quer agarrar aí? Bola murcha vai para o vice-presidente de futebol. Deixa eu tirar o óculos para olhar dentro da cara dele aqui nessa câmera. Bola murcha. Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ouvi dizer que esse cara é político também, é? É sim. É? Tem mandato ele? É vereador, se eu não estiver enganado agora... É vereador? Eu não sei. Pronto. Mas isso não é atitude de homem sério não, hein? Não me leve a mal não. Não estou falando da instituição Flamengo, muito menos do torcedor. Para mim o torcedor merece tudo de bom. Esforço dos jogadores, que a diretoria realmente contrate grandes jogadores, como o Flamengo é uma grande equipe, na minha opinião, em termos de jogadores, é a melhor equipe do Brasil. Agora, um dirigente desse tinha que, no mínimo, levar cartão amarelo da torcida. Porque quer aparecer demais. Ô Marcos Braz, para com isso, rapaz. Essa bola murcha é tua. Rogério Ramos, me excedi. Jonas, eu não vou falar que você se excedeu, né? Na verdade é o seguinte, o Marcos Braz, inclusive, como dirigente do Flamengo, é um dos grandes responsáveis por toda essa reformulação e desse grande elenco que a gente tem. Com dinheiro é mole. No resto Com dinheiro é mole. No resto... Responsável por tudo isso aí, chama-se Landim, que é o presidente, e antes dele o Flamengo foi saneado financeiramente pelo Bandeira de Melo. Sim, eu disse dos responsáveis. Ele faz parte de todo esse processo de mudança. Na verdade, esse vacilo, né, de cantar essa música, né, chamando o Real Madrid para um confronto, eu em algum momento, Jonas, eu acho também que tem muito mimimi envolvido. Isso é minha... Eu acho que houve um erro, houve uma ofensa para o time do Al Hilal, porém é muito mimimi. Afinal de contas, você está dentro do vestiário, um clima lá para cima, tentar trabalhar a motivação. Eu, particularmente, eu acho que está vendo alguns exageros. Inclusive, a própria mídia, a imprensa, de uma forma geral, tem falado acerca dessa atitude dele, assim como criticado o treinador do Flamengo, o Vitor Pereira, que no meu ponto de vista é outro grande mimimi, porque o Vitor Pereira, ele era treinador do Corinthians, que boa parte da imprensa esportiva é de São Paulo, e aí levaram isso para o lado pessoal. O cara tem direito a ser treinador do time que quiser, ele rompeu um contrato, ele podia ir para o Flamengo, para o Vasco, Botafogo, para qualquer clube, ele tinha esse direito. E aí eu acredito que uma coisa é uma realidade, Jonas. O time do Flamengo tem jogado muito mal. Nos últimos 4 jogos, tomou 9 gols,
contra o Palmeiras, 3 no primeiro jogo do Mundial, 2 nesse segundo jogo. Então o time do Flamengo está muito mal. Tem coisas muito maiores para a diretoria do Flamengo se preocupar, que é com o próprio time. Agora, esse monte de mimimi, porque o Marcos Braz falou isso e aquilo do Real Madrid, ou que o Vitor Pereira saiu do Corinthians e do Flamengo, para mim isso é uma grande palhaçada, onde a imprensa está se prendendo muito nessa temática, quando há coisas muito mais sérias para ser resolvidas dentro do Flamengo, principalmente na defesa, Jonas, que nós temos falado. A defesa do Flamengo está muito mal e tem que ser corrigido. A torcida é o grande trunfo da equipe do Flamengo, e a torcida do Flamengo, eu quero sempre dar os meus parabéns, porque vai, acompanha, participa, grita, incentiva. Realmente o Rogério falou tudo. Está havendo algum problema na defesa do Flamengo, e este programa aqui tem falado sobre isso já há alguns jogos, verdade. Não é verdade? Você foi o primeiro a identificar isso. Qualquer jogador da base do Flamengo, no lugar do Davi Luiz, jogaria melhor do que o Davi Luiz. Eu não tenho dúvida disso. Vamos falar agora, para a gente concluir, a tabela de classificação do Campeonato Carioca, sobretudo a colocação dos 4. É lógico que vai ter que colocar a colocação dos 5, porque o Volta Redonda está ali entre eles. Põe na tela. Rogério Ramos, tá aí. A classificação mostra que o campeonato poderemos ter uma surpresa. Um dos times chamados de pequeno investimento poderá estar entre os 4 aí. Eu sempre vejo a situação do Volta Redonda como está jogando, e do próprio Bangu, que mesmo tendo perdido para o Botafogo, é uma grande equipe. Sim, eu concordo plenamente, João. Está um pouco embolado, sim. Levando em consideração os números atuais, né? O Flamengo é o único time invicto do Campeonato Carioca, tem o melhor saldo de gols, o melhor ataque, por incrível que pareça, não é do Vasco, não é do Flamengo, não é do Botafogo, nem do Fluminense. O melhor ataque do campeonato é do Volta Redonda. Então, concordo, Jonas. Está um pouco confuso, um pouco embolado. Talvez os 4 classificados serão dentre esses 5, incluindo agora Volta Redonda nesse bolo aí. Lembrando mais uma vez a vocês que vocês precisam nos ajudar muito, já ajudam. Envie esse link do programa Momento do Esporte para o seu amigo, para os seus amigos. Coloca no grupo, coloca no WhatsApp, coloca no Instagram. Faz o que você puder. Eu te imploro, por favor. Olha para mim, olha para mim. O programa Momento do Esporte está chegando no fim, mas precisa do seu... Olha aí, joinha. Rogério Ramos, muito obrigado pela sua participação. Vem aí o carnaval. Calma, vai devagar, não pula. Se pular, vai com calminha. Se dirigir, não beba. Se beber, fica dentro de casa. Vai por mim. Não, com certeza o carnaval vai ser de boa. Jonas, só fazendo uma lembrança, aquele time lá do Ceará, o de Caucaia, né? Teve no Rio de Janeiro, foi um sucesso, voltaram, estão chegando na próxima terça-feira na sua cidade, e talvez a gente consiga colocar algumas notícias de como foi a estada deles aqui. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Danilo, comentei com você sobre o Danilo. O Danilo é um jovem da Baixada Fluminense, da cidade de Mesquita, que está com um podcast onde ele entrevista jogadores de várzea, de segunda, terceira divisão, dando destaque a esse pessoal que tem buscado um espaço dentro do futebol carioca. Parabéns pelo seu trabalho, Danilo. Danilo, continue assim. A gente precisa de pessoas como você. Eu quero mandar um abraço especial para toda aquela turma lá do Ceará, sobretudo o Gerson, que é um grande treinador, responsável. Nós ainda vamos fazer uma visita lá, como é o nome da cidade? Caucaia. Caucaia, e vamos fazer uma reportagem especial no estado de vocês. Programa, já se despediu? Já me despedi. Queremos agradecer toda a nossa produção, muito bem capitaneado pelo Ari Delgado. Eu falo tanto esse nome do Ari Delgado que tem vezes que o Ari passa comigo, as pessoas não me conhecem, mas conhecem o Ari. Grita, Ari Delgado! E quem não conhece, Jonas, se você autorizar, vamos colocar ele... Aí, Bosta a imagem do Ari na tela! Olha aí, é essa figura aí. É flamenguista. O Ari quer jogar bola, ele quer jogar bola pra cá. Rapidinho, antes de encerrar. Você falou no programa passado que nós íamos fazer uma... Bola murcha não. Com a bola murcha não dá. Bola murcha é com o Marcos Braz. Deixa que ele faz. Programa. Ô Marcos Braz, bola murcha pra tu fazer. Aqui, eu vou agradecer mais uma vez a Deus e a vocês, nossos patrocinadores, nosso muito obrigado especial. Queremos a sua empresa, queremos a sua marca sendo divulgada aqui no programa Momento do Esporte, que não para de crescer.
Fiquem com Deus e até a semana que vem.